porque sabia que o homem do milagre estava naquele lugar. Glória a Deus. E aqui nesta noite não é diferente. Então aproveita esta oportunidade, porque Jesus está aqui neste lugar nesta noite. Então não sai desta noite aqui sem antes glorificar e exaltar o nome dele. Dizer que nós não somos nada, mas que ele é tudo na minha e na tua vida. Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso e que você pensa nesta noite. Aleluia. E isto é sinal para que nós possamos se alegrar na presença dele. Nós bem sabemos que nos últimos dias, irmãos, né, nós estamos vivendo os últimos dias na Terra. E fatos têm acontecido, e isso tem contribuído para o esfriamento da igreja do Senhor na Terra. Glória a Deus. Porque quando Jesus disse, olhai somente para mim, porque eu sou o autor e consumador da fé. Porque Jesus sabia que seria difícil a caminhada com ele. Mas Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. E nós vamos perseverar, estamos perseverando porque o Senhor está conosco. Louvado, exaltado seja Deus. Ele foi assunto ao céu, mas ele disse, eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E ele está comigo, está contigo nesta noite. Aleluias, né? Louvado seja Deus. O tema desta campanha, né, que está no livro de Atos, capítulo de número 2, que fala justamente da descida do Espírito Santo. Então diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Podeis sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus hoje clama por avivamento. Mas nós sabemos que o avivamento já aconteceu. Aleluia. O avivamento já aconteceu. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então, com o passar dos anos, né, com o passar dos séculos, houve um esfriamento no meio da igreja do Senhor. Mas por que houve este esfriamento? É porque muitas das vezes hoje nós se preocupamos com muitas coisas. E quando nós nos preocupamos com determinadas situações que nos sobrevêm, isto muitas das vezes tira o nosso foco, né, de adoração ao Senhor. Nos tira muitas das vezes do propósito que o Senhor nos colocou, que é de adorar a Ele na beleza da sua santidade, que é de buscar a sua face diariamente, constantemente, de estar ligado com Ele 24 horas por dia.
ter o nosso tempo, o nosso momento diário para com Ele. Porque muitos filhos hoje têm perdido o contato com o Pai. E o filho que adora o Pai, ele não quer perder este contato. Ele não quer perder esta comunhão. Porque quando nós que somos filhos, perdemos muitas das vezes a comunhão, o contato com o nosso Pai, então isso nos atrapalha espiritualmente. Glória a Deus. Então isso vai nos esfriando a cada dia. E chega ao ponto de nós queremos jogar tudo para o alto e dizer, para mim não dá mais. Só deu para chegar até aqui. Mas a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado, ele não é apto para olhar para trás. Deus te escolheu, me escolheu, nos elegeu para uma grande obra nesta terra. Então, se nós, como igreja do Senhor, não se colocar na brecha e na posição e falar como o profeta Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, a quem o Senhor vai usar nesta terra. Senhor, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Mas afinal de contas, você sabe dizer que Deus é bom, que Deus salva, que Deus liberta, que tirou lá do lamaçal do pecado, que trouxe para a presença dEle, te deu um banho com o sangue dEle, e hoje está na tua vida fazendo maravilhas. Ou você não sabe dizer isso para quem ainda não conhece esta palavra? Glória a Deus. Então a igreja clama por avivamento. A igreja busca este avivamento. Mas nós vamos tocar em alguns pontos hoje, que é os pontos básicos deste avivamento. Para a realidade, o reavivamento. Para que Deus novamente possa descer, das suas mansões celestial, o revestimento de poder sobre a sua igreja. Louvado e exaltado. Mas esse revestimento muitos não têm buscado hoje. Muitos só sabem pedir: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Mas não diz: Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê discernimento. Senhor, derrama sobre mim uma unção do teu poder, do teu Espírito Santo, para que eu venha ter visão celestial e não venha me embaraçar com todo o vento de doutrina que possa passar diante de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus se alegra quando nós pedimos a Ele isto aí. Porque Ele enfatizou na sua palavra e disse: olha, buscai em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. E quando nós fazemos isso, aí ele diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eu quero dizer com isso, querido, nesta noite, é que Deus sabe e conhece a tua necessidade. Mas Senhor, eu estou assim, eu estou dessa maneira. Não importa, Deus Ele sabe a maneira que você se encontra e do jeito que você entrou aqui nesta noite. Ele sabe porque Ele te conhece, foi Ele que te gerou no ventre da tua mãe. Então Ele conhece os teus passos diariamente. Ele sabe tudo da minha e da tua vida. Mas Senhor, quando eu não era cristão, a minha vida era muito boa. Mas depois que eu me converti, parece que o negócio mudou, piorou a situação. Aí Deus te diz nesta noite:
é preciso passar pelo deserto da vida. Mas eu não aguento mais, aguenta, você suporta, sabe por quê? Porque o nosso Deus jamais, Ele vai nos colocar em uma prova ao qual eu e você não poderíamos suportar. Porque Ele é misericordioso e conhece o meu e o teu limite. Então não adianta chorar, se lastimar. É preciso passar pelo deserto. Sabe por que é preciso? Porque o deserto não mata crente. O deserto é o aprendizado cristão. É lá onde eu e você passamos a ter uma intimidade maior com Deus. Quer ter intimidade com Deus? Então te prepara. Porque se você não passou no deserto, Ele está se abrindo para você nesta noite. Mas irmãos, viestes aqui para dizer que eu vou entrar no deserto? Quer reclamar alguma coisa? Reclama com teu papai do céu. Porque eu não vou falar nada que venha de mim, mas eu vou falar aquilo que Ele colocar na minha boca para eu falar para você. Aleluia! Então vai glorificando, vai exaltando a Deus e passa por esse deserto, porque o deserto não é para você morrer lá não. O deserto é para você passar por ele, glorificando, exaltando, dizendo: está doendo, Senhor, mas está gostoso. Eu não posso isso, mas o Senhor pode todas as coisas. Aleluia! Não, mas eu glorifico, eu exalto quando tudo vai bom. E é só para glorificar e exaltar quando tudo vai bom? Glorifica a Deus na situação que você está passando. Sabe por quê? É porque quando você glorificar e exaltar e bendizer, aí Jesus ele vai mudar a situação. Aleluia! Ele vai mudar, sabe por quê? Porque aquilo que tem início tem fim. E deixa eu te dizer, para alguns aqui, Deus está colocando um fim nesta noite. Deus está colocando um fim, sabe por quê? Porque Ele tem visto o que você tem feito para Ele no momento de angústia. E Ele é fiel. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Voltando um pouquinho aqui no capítulo 1. Diz assim: fiz o primeiro tratado, eu vou ler do início para melhor entendimento. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. No versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele juntamente com os seus discípulos, ele deu esta ordem para eles. Ele disse: olha,
não se ausente de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. Porque Jesus disse que iria para o Pai, mas nós não iríamos ficar órfãos, não. Ele iria mandar o Espírito Santo para estar conosco todos os dias das nossas vidas. E ele disse, olha, não se ausenta, fique em Jerusalém. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que os seus discípulos, os seus seguidores, a sua igreja necessitava de fazer a sua obra nesta terra, ou seja, de dar continuidade àquilo que Jesus nos deixou. Mas Jesus também sabia que para isto acontecer, nós necessitaríamos de um revestimento do Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito Santo iria descer até nós para nos revestir e nos dar força, capacidade para pregar esta palavra e continuar a missão que Jesus otorgou à sua igreja, que somos nós que estamos aqui. Aleluia! Sabe por quê? Porque crente vazio não vai a lugar nenhum. Glória a Deus! Então nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus para poder pregar a mensagem de Deus, pregar nesta terra aquilo que Jesus deixou para nós. Porque se eu e você estamos aqui, é porque um dia alguém pregou este evangelho para nós. Glória a Deus! E para fazer este trabalho, tem que ter revestimento com o Espírito Santo. Sabedoria para fazer aquilo que o Senhor nos tem ordenado para fazer. Então aqui no capítulo 2, no início ele diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não diz que eles estavam desunidos, não. Diz, eles estavam reunidos em um mesmo lugar. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Se tem uma coisa que o inimigo ele tem agido no meio da igreja do Senhor, é criando discórdia, desunião. Por que que ele faz isso? Primeiro, porque é a função dele. O inimigo número 1 de Deus. E nós, na medida em que nós nos convertemos, nós herdamos também esse inimigo. Perseguidor dos cristãos na face da terra. Então, a função do nosso inimigo número 1, também é o inimigo número 1 de Deus, é criar situações do contexto da igreja para que atrapalhe a unção de Deus no meio da sua igreja. Para que atrapalhe a comunhão entre irmãos no contexto da igreja. Porque ele sabe que assim fazendo, ele vai ganhar terreno. E a obra de Deus vai sofrer com isso. Então muitos pedem batismo com o Espírito Santo, mas não perdoam o seu irmão. E Deus está dizendo nesta noite que Ele não batizou você que anda pedindo em suas orações. Ele ainda não te revestiu, sabe por quê? Porque já te deu a oportunidade de perdoar e você não perdoou o teu irmão. E Ele está dizendo mais, e isso começa no contexto da tua família. Tem pessoas aqui que não conseguem perdoar a sua família. Glória a Deus! Aleluia! Deus está falando com alguém no seu lugar. Glória a Deus! Mas não se preocupa não, sabe por quê? Porque quando Deus ele fala desta maneira, é porque Ele está te corrigindo. E
se Ele está te corrigindo é porque Ele te ama. E se Ele te ama é porque Ele quer que você suba no arrebatamento da igreja para se encontrar com Ele lá nos ares. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele corrige e disciplina a quem Ele ama. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Deus, Ele vai te ensinar a perdoar nesta noite. Pede para Ele, Senhor, me ensina a perdoar com o teu perdão. Porque, irmão, eu digo um negócio a você: perdoar não é tarefa fácil. Eu não estou aqui querendo dar uma de João sem braço, não. Você está entendendo? Eu não estou aqui querendo dizer que para mim é fácil perdoar. Porque nós sabemos que não é fácil perdoar para ninguém. Mas é necessário. Sabe por que é necessário? Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então, se habita dentro de nós, nós somos novas criaturas. E se somos novas criaturas, nós temos que fazer aquilo que Deus nos ordena fazer. Porque Ele nos ensina a fazer isso. Então, estamos reunidos. Ou seja, ser unânimes. Todos reunidos em um mesmo lugar, ou seja, em um mesmo ânimo, em um mesmo sentimento, ou seja, em um mesmo espírito. Você está entendendo? É unidade no meio da igreja. É você ser unido, eu e você sermos unidos em Cristo Jesus. Mas hoje, muitas das vezes, damos lugar à picuinha, a isto, aquilo, e isto nós esquecemos de buscar o reavivamento nas nossas vidas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É ter consentimento mútuo, ou seja, estar de acordo, ser recíproco, um para com o outro. É saber receber, mas também saber dar. Glória a Deus. Tem gente que só quer receber, mas não sabe dar. Mas com Cristo o segredo para receber é dar primeiro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes Jesus tem tocado no seu coração para dar e você tem fechado a mão. Mas abra a mão para a obra de Deus e para fazer aquilo que Deus está te ordenando. Porque você fazendo assim, coisas maiores acontecerão na tua vida. Aleluia! Porque Deus é Deus e sabe trabalhar na minha e na tua vida, querido. Ele é aquele que sabe e conhece todas as coisas. E Ele é o dono do ouro e o dono da prata. E a Bíblia diz o seguinte: que se Ele quiser me abençoar e te abençoar, ninguém pode te impedir. Aleluia! Ninguém pode te impedir, querido. Mas, Senhor, porque eu estou te pedindo há tanto tempo e até agora nada. Vai orar mais, buscar mais, fazer a vontade de Deus, para você também ser abençoado por Ele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É ter unidade em grupo, ter ação coletiva no meio do grupo. Hoje o inimigo tem agido muito no meio dos grupos, dentro das igrejas. Ah, eu não vou porque fulano olhou para mim assim, fulano olhou para mim desse jeito. E você vive agora de cara bonita de fulano e de ciclano? Você vive do que fulano diz, do que ciclano diz? Ou o teu negócio não é com Deus? O nosso negócio é com Deus. Ele nos chamou, nos elegeu para fazer a obra dele. É olhar para Ele, porque se você olhar para mim, eu sou falho. Se olhar para o meu irmão, ele também é falho. Então deixa as falhas de lado e vamos buscar aquele que é perfeito nas nossas vidas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele quer fazer maravilhas nas nossas vidas. Ele quer trazer o avivamento para que nós possamos sair dessas quatro paredes aí fora e dizer que Jesus salva, liberta, transforma e veio para dar vida e vida com abundância. É isso que Jesus quer que a sua igreja faça nesses últimos dias, querido. Mas
ao caso. E se esquecemos muitas das vezes da unidade no meio da igreja, que é isso que Jesus quer de mim e de você, unidade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quer ver uma coisa? Em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, veja o que ele diz, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele aqui está falando de mim e de você. No 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, fazendo essa oração sacerdotal, ele incluiu a nós, irmão, nesta oração. Aqueles que haveriam de crer, de chegar, era eu e você. E nós chegamos, através da nossa conversão, nós chegamos. E Jesus ora para que nós possamos ser um entre nós, assim como ele era com o Pai. Ele fala de unidade no meio da sua igreja, querido. É coisa que o inimigo tem ofuscado hoje. E por conta disso, não tem como você ter um avivamento diante de Deus. Não tem como você ser revestido deste poder se não tiver unidade entre você e o seu irmão. É isso que Jesus está falando. No 22 ele diz: e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Ou seja, ele revelou esta verdade para nós, vida do Pai. Ele trouxe para nós o plano de salvação que o Pai tinha criado, para que hoje nós possamos ser libertos da maldição que o pecado trouxe para nós. Porque o pecado ele trouxe para mim e para você a maldição eterna, a condenação eterna, ou seja, uma separação eterna longe do Senhor. Glória a Deus! Aí você vai para João 3,16 e verá dizendo, João relatando, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, e não venha perguntar que tal maneira é essa, porque não existe poliglota na terra, pregador, que possa explicar essa tal maneira. Glória O porquê que Ele nos amou. Aleluia. Nós só sabemos que Ele nos amou e nos ama. E por conta disso, foi criado o plano de salvação para nós. Mandou o seu Filho, o seu único, para todo aquele que nele cresce, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Essa morte aqui não fala da morte física, mas fala da morte espiritual, que é conhecida como a segunda morte, que é a separação definitiva de Deus. Então a morte de Jesus naquela cruz nos libertou desta condenação, queridos. Ele trouxe para nós esta libertação. Nós estávamos condenados a uma morte eterna, né? Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e pelo seu grande amor, Ele enviou o seu único Filho para morrer naquela cruz do Calvário. Ele suportou tamanha aflição por mim e por você, mas Ele não desistiu. E por que você pensa em desistir? Aleluia! Glória a Deus! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus é fiel nas nossas vidas. Então, concluindo aqui. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tu tens amado a eles, como tens amado a mim. O amor de Deus é grande por mim e por você, louvado seja o nome do Senhor. Então, o avivamento só pode chegar a mim e a você
quando nós reconhecemos que precisamos de unidade no meio de nós, e que nós possamos aprender a perdoar os nossos irmãos, para assim ser derramado este grande poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vou encerrar por aqui. Que Deus nos abençoe. Amém?